Se você pensa em diversificar seu portfólio e investir no setor de infraestrutura, existe um fundo de investimento em renda fixa que financia os projetos de desenvolvimento do país e tem alta rentabilidade. Esse é o tema do Analistas em Ação de hoje. O analista Eduardo Pérez do Nuxt vai nos mostrar como investir neste segmento que possui uma grande demanda no Brasil. Edu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tati. Sempre bom estar de volta para a gente conversar sobre investimentos em geral e falar de novo na renda fixa. Mas a gente escolheu o tema dessa semana justamente na fronteira aí entre a renda fixa e a renda variável. E a gente vai comentar os FIINFRA, que são uma modalidade nova de investimento para o investidor pessoa física. E a gente comenta também alguns pontos de atenção, o que vale a pena a gente evitar e o que vale a pena a gente dar uma olhada antes de escolher um produto desse, pensando numa carteira bem diversificada. Perfeito, Edu. Para começarmos, nos esclareça o que é exatamente o FIINFRA. O FIINFRA, na verdade, ele é uma modalidade de fundo de investimento de renda fixa. Então, eles são regulados lá pela instrução CVM 555. Eles são voltados para investimentos de renda fixa, em específico projetos de infraestrutura. Então, dentro de um fundo que a gente chama FIINFRA, ele tem que ter pelo menos 85% dos títulos de renda fixa como debêntures incentivadas, que são aquelas debêntures que são isentas de tributação de acordo com a Lei 14.431 de 2011. E esses fundos, uma curiosidade deles é que eles são listados em bolsa. Então o investidor ele não precisa acessar a plataforma de investimento dele e ver a parte de fundos abertos, né? Eles são diferentes daqueles fundos que você aplica e resgata, e às vezes tem que esperar o prazo de liquidação da aplicação ou o prazo de liquidação do resgate. Nesses fundos que são listados em bolsa, você já tem o preço na tela da cota que você quer comprar ou vender, e o prazo de liquidação é um prazo de bolsa, então você consegue ali receber o dinheiro em D+2, como qualquer outro instrumento de renda variável, que sejam ETFs, fundos imobiliários ou então as próprias ações. Você comentou que esse é um fundo recente para pessoas físicas, né? Desde quando está disponível o investimento nesse tipo de ativo? E antes ele era disponível apenas para pessoas jurídicas? Então, os FIINFRA, eles são relativamente novos, então a parte ali de legislação deles foi criada no finalzinho de 2019 e eles começaram a ser negociados a partir de 2020. E aí, como todo produto novo, você tem aquele receio um pouco do mercado de entrar de cabeça, de ter bastante liquidez. Então, quando a gente compara com o período ali a partir de 2020, não é tanto tempo assim, mas é um produto que vem se destacando porque ele consegue atingir um nicho bem importante de investidor, que é aquele investidor, a gente vai até comentar um pouquinho mais para frente, é aquele investidor que não quer ir 100% para renda variável na parte de ações e também não quer ficar preso à renda fixa só em títulos, né, propriamente ditos, como investir diretamente em CRI, CRA ou debênture. Então você tem essa nova opção que serve para complementar com outras opções também, tanto em renda fixa como renda variável, que a gente vai até dar umas dicas aqui de como fazer um mix bem interessante na carteira. Ótimo. Edu, e o que significa um fundo de renda fixa incentivado? Então, o nome, às vezes, dependendo de onde você for pesquisar, ele pode aparecer RF, INSE, né, que é o mercado financeiro gosta de abreviar muito e às vezes colocar até muito nome chique, onde não precisa de tanta sofisticação, né? Então, basicamente, o fundo de renda fixa é um fundo que a carteira dele tem que ter preponderantemente títulos de renda fixa, e aí eles podem ser pré, pós ou indexados a um índice de preços, como o IPCA. No caso dos fundos de renda fixa que são incentivados, os fundos eles têm que investir pelo menos 85% em debêntures incentivadas, ou seja, eles têm que investir uma boa parte, quase que a maioria ali, quase tudo, em títulos de dívida corporativa. Então, só de a gente saber que 85% do patrimônio tem que estar alocado em debênture, a gente já sabe que não é um fundo que a gente considera o mais seguro possível na questão risco de crédito.
porque você vai estar investindo através do fundo em títulos corporativos que têm um risco maior do que um título de dívida pública, como um tesouro direto, por exemplo. Então, já começa aqui a gente destacar que ele tem um risco um pouquinho maior, mas em contrapartida você tem um retorno que tende a ser maior também. E aí muita gente acaba até associando o FIINFRA junto com a mesma coisa, né, ou pelo menos um equivalente ao fundo imobiliário ou então o próprio FIAGRO, que também é uma outra modalidade de investimento. E diferente do fundo imobiliário e do FIAGRO, o FIINFRA ele tem a isenção total para os investidores pessoa física. Então você tem a isenção de proventos, você tem a isenção no ganho de capital, que é quando você compra e aí depois você vende com algum lucro, né, na bolsa. E já os fundos imobiliários e FIAGRO, eles têm a isenção sobre os proventos, mas ainda tem aquela regrinha de tributação na hora que você vende ali os seus FIIs ou seus FIAGROS, você tem que fazer a DARF depois no mês subsequente para declarar os ganhos que você teve. Então, esse é um dos pontos que me faz gostar ainda mais de um FIINFRA, ter essa isenção total para pessoa, investidor pessoa física. Com certeza o investidor também vai gostar, né? Isenção da cobrança de tributos é sempre bom. Edu, e qual que é a diferença entre um fundo aberto de renda fixa incentivado e um fundo fechado? É uma boa pergunta, e essa aqui eu até vou detalhar um pouquinho mais para a gente poder ter uma visão um pouco mais ampla, né? O pessoal normalmente olha e fala, a diferença, né, é que um é negociado em bolsa, as cotas ficam ali sendo negociadas em bolsa, e o outro você não tem essa negociação em bolsa, então você compra e vende as suas cotas direto com o gestor, através da cadeia ali de acesso à plataforma e depois com o administrador do fundo. Mas a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais profundo, por quê? O fundo, no caso aqui, um fundo incentivado que tem as cotas negociadas em bolsa, o investidor tem o benefício da liquidez muito mais rápida do que se ele fosse investir em um fundo, por exemplo, um fundo incentivado que tem as cotas abertas, né, que é um fundo aberto onde você compra pela plataforma. Por que isso? Na bolsa, você compra, o saldo já é debitado na hora, e na hora que você vende as suas cotas, você vai ter aquele prazo de liquidação de D+2. Ou seja, você vendeu hoje, daqui 2 dias úteis o valor está disponível na sua conta da corretora ou da instituição financeira para você usar como quiser. Já os fundos abertos de plataforma, eles têm o próprio prazo de liquidação. Então, normalmente, esses fundos que são abertos, especial de crédito privado, eles têm um prazo um pouquinho maior de liquidação de resgate. Então, pode ser ali D+30, D+60, D+80, e isso acontece para que o gestor do fundo aberto ele possa fazer a conciliação do que ele tem em carteira e com os resgates que estão programados para acontecer. Então, é muito comum, no momento de estresse de mercado, o gestor do fundo aberto, ele acaba vendo que está vindo muita solicitação de resgate, e o que ele precisa fazer? Para honrar esses resgates, ele acaba vendendo parte da carteira dele, às vezes até vendendo uma parte da carteira que ele não gostaria de vender, para poder honrar com esses resgates que estão sendo solicitados. Já nos fundos fechados, como que acontece com os FIINFRA, o gestor não tem esse problema, porque as cotas elas não são criadas e destruídas quando você aplica o resgate. Tem um número de cotas que o mercado já sabe, que são as cotas que foram emitidas, e elas ficam sendo negociadas na bolsa todos os pregões. Então o gestor ele tende a ter uma performance melhor para o fundo dele quando a cota não é aberta, né? Quando a cota é negociada só na bolsa, porque você não tem essa questão da imprevisibilidade. E aí até comparando com investir direto em títulos de renda fixa, como, por exemplo, a gente poderia investir numa debênture incentivada como investidor de pessoa física, mas a questão aqui é que você provavelmente teria que levar o título até o vencimento, ou então você depende de encontrar outro investidor para recomprar de você esse título, uma tarefa que não é muito fácil, e às vezes você pode ter um spread muito alto. E aí, só lembrando, spread é a diferença, o preço de compra que você precisa encontrar e o preço de venda que você topa para vender o seu título. Então, pode ter esse problema de você ter algum tipo de prejuízo quando você for se desfazer do papel. E aí, quando a gente compara também a forma da liquidação, da negociação para venda, é muito mais fácil você abrir o home broker
olhar o seu FIINFRA ou o seu até fundo imobiliário ou FIAGRO, como eles são negociados em bolsa, você clica ali em vender, vende ali pelo preço estipulado ou vende a mercado e é muito mais fácil. E aí tem um outro detalhe que é importante a gente lembrar, que também muito investidor ele acaba considerando, é tudo, começa com FI, né? FII, FIAGRO, FIINFRA, é tudo a mesma coisa. Na verdade não é, tá? Por quê? O FII, que é o Fundo de Investimento Imobiliário, ele é um tipo de fundo que investe em projetos imobiliários. Pode ser tanto de investimentos que a gente chama de papel ou de recebíveis, e aí o gestor ele vai aplicar, por exemplo, em LCI, em CRI, que são ativos de renda fixa voltados para o ramo imobiliário, como ele pode investir diretamente em projetos de tijolo. Então, ele pode comprar um prédio, ele pode ter participação em alguma incorporação. Já os FIINFRA, eles não se resumem a um setor específico como imobiliário. Por quê? Os gestores dos FIINFRAs, eles têm que investir em projetos de infraestrutura que dão lastro para essa debênture. Então, são vários setores. Pode ser setor de rodovia, setor de energia elétrica, desde a geração, transmissão, tem setor de logística também, setor do agronegócio, extração de petróleo e por aí vai. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, é uma empresa do setor de petróleo, você, a primeiro momento, você pensa, poxa, não tem nada a ver com infra, né? Mas aí se você pensa que é uma empresa que está querendo, por exemplo, viabilizar uma estrada para poder transportar o petróleo, essa empresa pode emitir, seguindo os ritos necessários para conseguir emitir um título comprovado, que é um título que vai ajudar a infraestrutura do país. Então, nesse caso, ele consegue emitir esse título com a isenção e o fundo infra ele consegue comprar depois esse título. Edu, quais serão as vantagens e desvantagens de cada um desses fundos, do RF incentivado e do fundo fechado? Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre os fundos fechados e eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior nos FIINFRA, tá? Mas a gente vai detalhar aqui cada ponto. Então, acho que para o FIINFRA, com certeza a liquidez na renda fixa privada, igual a gente comentou. Se você compra uma debênture, para você se desfazer dessa debênture é muito mais difícil. No caso aqui do FIINFRA, e também a gente estende aqui para fundo imobiliário e FIAGRO, você tem o preço de tela, que você já sabe qual que é, e você consegue vender com uma liquidez relativamente melhor, tá? Depois, você tem a vantagem da diversificação com pouco valor inicial. Por quê? Quando você compra uma cota de um FIINFRA, ou um fundo imobiliário, ou um FIAGRO, o que acontece? Você está comprando um percentual de uma carteira, e dentro dessa carteira tem vários títulos que a gente considera que fazem parte de uma carteira diversificada. Se a gente fosse pegar, por exemplo, R$100 que a gente compra um FIINFRA, é um valor relativamente baixo, e quando a gente compara um valor inicial necessário para investir numa debênture, normalmente é um valor inicial bem mais alto, por exemplo, R$1.000, R$5.000, R$10.000. Então o FIINFRA, os fundos imobiliários e os FIAGROS, eles entram na categoria não só da diversificação, como de valores mais acessíveis para a pessoa física mesmo. Então eu acho que é muito mais interessante. E também, FIINFRA, aqui a gente vai entrar na parte da isenção total dos rendimentos, valendo para venda de cotas, IOF também. E o legal do FIINFRA é que ele gera aquela famosa renda passiva. Então, para o investidor que está na renda fixa, chega um momento que ele fala, olha, eu gostaria muito de ter uma renda passiva corrigida pelo IPCA, por exemplo, mas eu não tenho muitas opções e eu não quero ir para ações, por exemplo, porque eu não gosto da volatilidade. Então, um meio caminho entre esses dois, entre a renda fixa e as ações que pagam dividendos, pode ser o FIINFRA, porque apesar dele ser um instrumento de renda variável, ele tem menos volatilidade e ele tem uma certa previsibilidade desses rendimentos de acordo com o que o gestor vai repassando mês a mês. Então eu acho que é uma vantagem muito importante. E aí, falando um pouco das desvantagens desses produtos, a gente tem que lembrar que os FIINFRA são um instrumento de renda variável, então eles têm o risco inerente da renda variável, que basicamente são as negociações em bolsa, elas podem sofrer um momento de estresse de mercado, onde o preço das cotas pode acabar divergindo bastante, pode ter bastante volatilidade. Então é sempre bom o investidor lembrar e ter certeza que o perfil dele de investimento, o perfil dele de investidor,
aguenta a volatilidade de um produto que é negociado em bolsa. Eu sei que às vezes o investidor quer o que a gente chama de tripé ali do investimento, que é ter alta rentabilidade, alta liquidez e você ter também alta segurança, né? Ou a gente até traduz como um baixo risco de crédito, mas nesse caso a gente tem que abrir mão de um deles, pelo menos para a gente poder acabar alcançando os próximos objetivos do investidor. Então, sempre ficar de olho nisso. E aí o investidor, quando a gente compara as opções de renda fixa com os FIINFRA, uma das desvantagens do FIINFRA é que você, como investidor pessoa física, não tem uma taxa de rentabilidade fixa, por exemplo, como o que acontece se você aplica numa debenture. Então, vamos supor, se você quer aplicar numa debenture que vai pagar ali 105% do CDI. A gente não sabe qual vai ser o CDI até o vencimento, mas a gente sabe que a rentabilidade vai ser 105% do CDI no período. Ou então, um outro exemplo aqui, IPCA mais 2%. A gente sabe que qualquer que seja a variação do IPCA até o vencimento, você vai ter esse acréscimo de 2%. Já nos FIINFRA, e isso também acaba se estendendo para fundo imobiliário e FIAGRO, você não tem essa fixação da rentabilidade, a gente não consegue ter uma previsibilidade da forma de remuneração. Então, eu até preparei um exercício mental aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de clareza para entender como que funciona essa dinâmica entre preço e rentabilidade. Então, eu bolei um exemplo aqui, onde a gente consegue perceber que a variação da cota que o investidor vai comprar acaba influenciando a taxa média dessa cota. Então, vamos supor que a gente tem um fundo, por exemplo, a gente lançou o nosso próprio FIAGRO aqui, o Invest News 11, e ele tem um patrimônio líquido de incríveis R$100, relativamente baixo, e ele tem um cotista só, no caso, você que está assistindo esse vídeo, tá? Nesse caso, como o preço da cota está em R$100, porque o patrimônio tem um valor de R$100, a gente considera que vai ter uma cota, até aí acho que sem grandes mistérios. Agora a gente vai simular que o gestor desse fundo ele comprou um título que paga 10% ao ano de juro para o cotista. Então a gente pode imaginar que dentro de um ano o retorno desse título vai ser 10% sobre o valor aplicado inicialmente de R$100. Ou seja, ele vai ter um juro de R$10 pago por ano, tá? E aí quando a gente faz essa conta, R$10 sobre o preço da cota, que era 100, significa que a gente teve um retorno de 10%. Até aqui, eu acho que não teve grandes desafios, mas agora que a gente vai começar a perceber essa dinâmica de mudança de preços. Vamos supor que a cota desse fundo varia de R$100 para 90, então ele caiu R$10, só que o gestor do fundo ele ainda vai receber aqueles R$10 que foram que são a taxa de 10% sobre o valor inicial que foi aplicado do fundo. Então imagina que para um retorno de R$10, quando a gente calcula qual que foi o retorno sobre o preço da cota de agora R$90, o retorno dele foi de 11,1%. Então a gente percebe que, mesmo que a carteira do fundo não tenha sofrido nenhuma alteração substancial, o preço da cota caindo faz com que o retorno previsto para esse fundo suba. E o contrário também é verdade. Então, se o preço da cota sobe dos R$100 originais, né, os R$100 iniciais para 110, e a gente pega os mesmos R$10 que o gestor vai receber no ano naquele título, e calcula qual foi o retorno sobre R$110, que é o valor que a gente pagaria no mercado, a gente tem um retorno menor, porque o preço subiu. Então, fica com um retorno aproximado de 9,09%. Então, você tem todo esse mecanismo onde você tem que sempre calcular se um fundo caiu, por exemplo, você pode encarar como uma oportunidade para ter retornos melhores daqui para frente, se o gestor mantiver a estratégia atual e a carteira também, ou você pode ter aquele olhar mais de pânico, do tipo, olha, não gosto da volatilidade, então, mesmo que eu tenha possibilidade de rentabilidades maiores, tô fora disso aqui, né? Eu acho que não tem certo ou errado, tem só o que é mais adequado para cada perfil. Então a gente falou um pouquinho dos fundos fechados e agora eu vou falar dos fundos abertos rapidamente, tá? As vantagens dos fundos abertos são que esse efeito do não pagamento de proventos que acontece favorece os juros compostos. E aí, o que é isso, né? Os fundos abertos, eles não pagam os rendimentos mensais que os fundos imobiliários, que os FIINFRAs e os FIAGROS costumam pagar.
Então, o que isso faz no longo prazo? Se você recebe o provento do seu investimento e você não reinveste ele ou em uma opção mais rentável de investimento, você, na verdade, está minimizando o efeito dos juros compostos e aí você vai pegar a sua curva ali de longo prazo de investidor, sua rentabilidade vai ser afetada. Nos fundos que são abertos, né, que são aqueles de plataforma que você aplica e resgata direto com o fundo, você não tem esse problema porque todo o provento que o fundo recebe da carteira, ele reinveste de acordo com a política de investimento. Então, quem pensa em longo prazo e não gosta de ficar reinvestindo provento periodicamente, aí os fundos abertos costumam ser uma opção que facilitam bastante a vida dos investidores. E aí você vai também para as desvantagens, né? Então, além de você não ter essa renda passiva, e aí vai ser uma desvantagem dependendo do objetivo do investidor, você tem aquela questão do prazo de liquidação, de aplicação e resgate, que pode variar bastante. Então, se você tiver algum imprevisto e você precisar resgatar esse valor investido, você vai ter que esperar esse prazo de resgate. E você tem também, quando a gente pensa em fundos abertos que não são incentivados, você vai ter a tributação e os come-cotas, né? O come-cota, ele é uma espécie de antecipação do imposto de renda que o governo faz a cada 6 meses para quem tem investimentos de renda fixa, por exemplo, que não são incentivados, e tudo isso feito através de fundos abertos, tá? Então, nesse caso, quando você olha no longo prazo, você pode ter um impacto também negativo da rentabilidade da sua carteira por conta dessa antecipação do imposto de renda. Então, você já citou alguns exemplos, mas para deixar mais claro, o FII Infra é um atrativo para qual perfil de investidor? A gente considera que o FIINFRA ele consegue atender relativamente bem aqueles investidores que estão buscando um pouquinho mais de diversificação, inclusive de renda passiva. Então, ele serve para você complementar, por exemplo, se você tem uma carteira de fundo imobiliário e você não quer ficar só exclusivo ali, exposto ao setor imobiliário, você pode aplicar em um FIINFRA para você diversificar, igual a gente comentou. O FIINFRA ele pode investir em títulos de vários outros setores, portanto que sejam projetos de infraestrutura. Tá? Você consegue também complementar com a sua própria previdência privada, então imagina que a gente está pensando no investidor que está se planejando para aposentar, e aí ele quer um complemento que vai ter um risco um pouquinho maior através do FIINFRA, quando ele compara ali com a carteira que só tem uma previdência privada, ou até mesmo o mais novo título do Tesouro, que é o Renda Mais, que inclusive a gente fez uma cobertura bem legal no último Analistas em Ação sobre renda fixa, falando dele, então quem quiser se inteirar de como que ele funciona, a gente vai deixar aqui o card da descrição, mas fica bem interessante porque é mais uma opção para você gerar renda passiva, e aí o investidor brasileiro, ele tinha até pouco tempo atrás poucas alternativas para ter essa renda efetivamente passiva na carteira dele. Só que o FIINFRA ele serve também para quem está querendo investir em renda fixa privada, com pagamento, né, do que a gente já tem batido aqui na tecla, da renda passiva, e que ele quer se aventurar um pouquinho mais na renda variável, sem precisar se expor demais em ações. Então a gente consegue perceber que ele acaba atendendo desde o investidor que ele quer um pouquinho mais de pimenta na carteira dele, com risco um pouquinho maior, e aí, claro, sempre frisando que tem que estar de acordo com o perfil de investimento, né, o que a gente chama de suitability do investidor, e também para quem já tem uma carteira bem diversificada, e aí é um investidor que é um pouquinho mais arrojado, mas ele quer complementar, às vezes, com um produto de renda passiva isento de IR, ou então um produto mais estruturado em outros setores. O FIINFRA ele consegue cobrir bastante essas necessidades do investidor. Edu, que tipo de cuidados nós devemos ter na hora de escolher um FIINFRA? Os FIINFRA, por eles serem uma modalidade nova, né, então eles começaram a ser negociados, a parte ali de legislação começou em 2019, mas eles começaram a ser negociados em 2020. Então a gente tem atualmente poucas opções quando a gente compara ali com os primos deles, né, os fundos imobiliários. Então, atualmente, a gente tem 12 opções de FIINFRAs listados na B3, e aí, por conta de ser uma modalidade com poucas opções, eles também têm uma liquidez relativamente baixa, tá? Então, eu acho que um dos cuidados para o investidor é sempre ver, primeiro, a liquidez do fundo, saber se tem muitos negócios
feitos no dia ali no pregão na bolsa, porque isso pode impactar se ele quiser comprar ou vender um volume um pouquinho maior de cotas desses fundos, tá? E o investidor ele tem que buscar fundos que tenham taxas de administração e performance mais competitivas. Então, pega ali os fundos que você está sondando para investir, vê qual que tem a taxa mais competitiva. Vale a pena a gente lembrar que nem sempre a menor taxa vai ser do melhor fundo, porque dependendo do tipo de fundo, eu acho que até vale a pena a gente abrir mão um pouquinho da taxa, desde que o gestor entregue resultado. Então, vale a pena examinar também o histórico de performance do gestor. Outra coisa que é muito importante é a gente pegar ali o relatório gerencial do fundo e ver no que o gestor está aplicando. E a gente tenta buscar alguns fundos que investam a maior parte do patrimônio líquido do fundo em ativos com rating bom. Então, o que é o rating? O rating é aquela nota de classificação que as empresas classificadoras conseguem emitir. Então, você consegue conferir através dessa carta do gestor, tanto quem emitiu o título, né, a empresa que está financiando aquele projeto de infraestrutura, como o próprio título em si. Então, você consegue acompanhar as notas, e aí a gente sempre fala, né, uma nota boa, ela sempre vai favorecer ali, vai apresentar um risco menor para o fundo. Então, é sempre bom ficar de olho. Outra coisa que a gente gosta de acompanhar aqui é a questão do formador de mercado, porque o que a gente tem que lembrar? Os fundos FIINFRA aqui, que a gente está comentando, eles têm uma carteira feita de o que a gente chama de ativo de papel, né? Então, são ativos de renda fixa, não é um imóvel físico como os fundos imobiliários. E aí o preço dessa carteira, em tese, não deveria variar bastante, não deveria ter tanta oscilação. Mas como as cotas são negociadas em bolsa, então pode ter momentos em que essa oscilação faz com que o preço negociado na bolsa descolhe um pouquinho do preço considerado justo pelo patrimônio, que é o preço da carteira marcada a mercado. Então, o que o gestor desse fundo pode fazer? Ele contrata uma empresa, né, para ser a formadora de mercado. Então, esse formador de mercado, ele vai atuar todos os pregões, oferecendo liquidez para os investidores para que não ocorra esse descolamento entre os preços que seriam os preços justos, né, do próprio da cota, ali o que a gente chama do preço patrimonial da cota, e o preço de mercado. O fundo que não tem esse tipo de formador de mercado, que não tem esse serviço, em momentos de volatilidade, ele pode apresentar ali um descolamento muito grande desse valor patrimonial, e aí para o investidor isso acaba não sendo tão atrativo, tá? Outra coisa que a gente gosta bastante, fundos que tenham gestores que são transparentes naquele relatório gerencial e que gostam de explicar o racional por trás de cada operação. Não adianta a gente ver ali que o gestor comprou 50 ativos, comprou 50 debêntures, mas a gente não entende, por exemplo, como que está avançando aquele projeto da debênture, o que aconteceu, está com algum atraso em pagamento. Então, todos esses tipos de detalhes, eles dão mais embasamento para o investidor, tá? Outra coisa em relação à carteira do fundo do FIINFRA é que a gente evita fundos que tenham uma concentração excessiva em um título só ou então em um emissor só. Por exemplo, mais de 10% do patrimônio líquido em uma debênture só, de um emissor, né, acaba sendo um ponto de atenção. Por quê? Se essa debênture entrar no que a gente chama de default, que é quando o emissor ele não paga mais o título porque ele entrou ou em processo de falência ou dificuldade financeira, imagina você ter 10% da carteira que às vezes tem milhões de reais valendo zero de um dia para o outro. Isso para o cotista, né, acho que não precisa nem explicar aqui, que acho que é o pesadelo de qualquer cotista, de qualquer tipo de fundo de investimento. E outra métrica que a gente gosta de acompanhar, já caminhando aqui para o final do programa, é que a gente busca sempre fundos exclusivo FIINFRAs, tá? Que eles não estejam com valor de mercado muito acima do seu valor patrimonial. Vou explicar rapidamente por que isso e vou explicar o conceito, tá? Lembra aquele exemplo que a gente falou? O nosso FIINFRA aqui do Invest News, que o preço dele patrimonial era de R$100, que era o preço inicial que o gestor investiu no título. Agora imagina que o preço da cota na bolsa está sendo negociado a 150, R$200. É um descolamento muito grande em relação ao preço que a gente considera justo. Então, nesse caso, se a gente faz até essa conta, né,
o preço de mercado dividido pelo preço patrimonial, para a gente saber o quão distante um preço está do outro. Então vamos supor, se a gente tem o preço do nosso FII Infra aqui do Invest News de R$100 e o preço na bolsa está em R$100, a gente faz dividir um pelo outro, né? A gente vai ter uma vez o preço sobre o valor patrimonial, que a gente considera um valor relativamente justo. Não tem nenhuma regra específica, mas a gente gosta ali de até 1,05 vezes esse preço de mercado sobre o valor patrimonial. Me parece ser bem aceitável, tá? E isso aqui eu gosto de focar muito mais em FII Infra do que em fundos imobiliários em geral, porque essa regrinha do fundo imobiliário, ela pode fazer mais sentido para fundos imobiliários de papel, tá? Fundos imobiliários de tijolo, aí eu aconselho que não só veja o programa com o próprio José Falcão aqui falando só do tema fundo imobiliário, mas que também ele consegue apresentar outras métricas até mais interessantes do que puramente só o preço sobre o valor patrimonial. Mas, no geral, essas são as dicas, né? É um produto, o próprio fundo, o FII Infra, é um produto relativamente novo, mas que com o tempo ele tende a ganhar mais liquidez no mercado, e aí eu acho que os investidores vão se sentir mais confiantes para conseguir alocar a maior parte do patrimônio nessa classe de investimento. Edu, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje e por nos esclarecer tanto sobre esse novo tipo de ativo. Eu que agradeço, e precisando ou tendo qualquer novidade em relação, pode ser renda fixa na bolsa, renda fixa em qualquer lugar, a gente vai comentar aqui. Qualquer dúvida ou sugestão, envie uma mensagem para a gente e não se esqueçam de comentar e curtir o programa. E o Analistas em Ação vai ficando por aqui. Desejo a todos um excelente domingo. Até a próxima!